Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e hoje nós estamos aqui juntos em mais um encontro para conhecermos um pouquinho mais sobre a literatura brasileira, sobre o período do quinhentismo, que nós já vimos uma aula sobre isso, tá bom? Para você localizar aí no seu PET, abra lá o seu PET 2 na semana 3, que você vai achar os conteúdos que nós vamos discutir aqui hoje, beleza? Bom, vimos já que o quinhentismo é um período literário, mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais neste período literário e vamos falar sobre a literatura de informação. Vamos ver o que é, como que ela funcionava, para que ela servia, como que ela era produzida na época, beleza? Bom, na aula de hoje, então, nós iremos identificar as partes do período inicial de formação da literatura brasileira e reconhecer as características da literatura de informação. Tranquilos? Vamos lá, então. Bom, antes de nós falarmos, de fato, da literatura de informação, nós precisamos de relembrar a aula que nós já vimos. Precisamos, então, de saber o que é a escola literária quinhentismo. Vamos lá. O quinhentismo abrange toda a manifestação literária existente em terras brasileiras entre o período de 1500 e 1601. Então, quinhentismo, ela está fazendo referência aqui justamente à palavra 500. Olha aqui, a palavra 500 a gente consegue achar ela dentro da palavra quinhentismo, pelo fato de ser a literatura produzida em terras brasileiras durante este período aqui, olha, de 1500 a 1601, beleza? Relembraram, então, o que é o quinhentismo? Aí sim, com este conteúdo relembrado, a gente consegue prosseguir na matéria de hoje, beleza? Vamos lá, então. Bom, o período literário do quinhentismo pode ser dividido em duas partes, literatura de formação e literatura de informação. Prestem muita atenção, porque os nomes são parecidos, mas elas tratam de coisas diferentes, tá? Então, duas partes que conviveram juntas, né, entre si dentro deste período, podem ser divididas a literatura do período quinhentista, literatura de informação e literatura de formação. A literatura de formação nós não veremos hoje, nós veremos em uma próxima oportunidade. O nosso foco hoje é justamente a literatura de informação. Já pense aí, reflita aí, você sozinho aí na sua casa. Se é a literatura de informação, qual que seria o objetivo dela? A partir deste nome aí, informação, literatura de informação, qual que seria o objetivo? Para que ela serve? Vamos ver se você pensou aquilo que realmente serve, aquele que realmente era o objetivo desta literatura. Tranquilos? Vamos lá. Literatura de informação. No primeiro século após a chegada dos portugueses, inúmeros viajantes passaram pelo Brasil e muitos deles registraram as características da terra. Pensa bem aqui comigo. Quando você viaja para algum lugar diferente, um lugar que você nunca foi, qual que é a coisa que você e que a maioria das pessoas mais fazem? Fotografar, não é? Hoje, fotografar as coisas é algo muito fácil. Todo mundo tem um celular na mão e que a maioria dos celulares que existem hoje, eles fotografam. Eles têm ali, seja boa ou ruim, eles têm a possibilidade de tirar uma foto. E aí, quando você conhece um novo lugar,
Obviamente, você fotografa. Fotografa um prédio que você achou diferente, fotografa uma paisagem, fotografa um lugar daquela cidade, daquela praia, por exemplo, que você foi, que já é um lugar famoso. É comum nós registrarmos aquilo de novo que nós estamos vendo. Isso acontece e é muito comum. Mas nós estamos tratando aqui de pessoas que viajaram no ano de 1500, gente. Obviamente não tinha todo esse equipamento que nós temos hoje. Por isso, a forma com que as pessoas tinham de registro daquilo de novo que elas estavam vendo era a escrita. As pessoas escreviam, descreviam aqueles lugares, aquela paisagem, aquela situação que elas viveram, aquele lugar que elas estavam. E é justamente aí o nosso ponto da questão. A gente tem, então, um grupo de pessoas, um grupo enorme, porque foram 12 barcos, 12 navios que chegaram em terras brasileiras vindos de Portugal. Saiu de lá 13, mas um perdeu no meio do caminho e chegaram aqui 12. E aí eram 12 navios cheios de pessoas. E entre uma dessas pessoas estava o escrivão, que a gente chama ele, o nome dele é Pero Vaz de Caminha, e nós veremos mais dele em outras aulas. Quando isso acontece, desde a saída de Portugal, já havia um registro. Por quê? Tudo era muito novo naquela época. Então, o registro era a forma de dizer o que é que deu certo naquela viagem, o que é que deu errado, o que é que poderia melhorar, qual é o caminho que eles fizeram, aquele caminho deu certo, então vamos manter nele. Aquele caminho deu errado, vamos para outro. Tudo isso tinha que ser registrado, porque as viagens duravam meses. E aí, obviamente, o capitão, as pessoas que estavam ali compondo aquele navio, não iriam lembrar de tudo. Portanto, tudo era, digo mais uma vez, registrado. E aí, neste primeiro século que os portugueses chegam aqui, eles registravam tudo. Se passava um mosquitinho voando e era um mosquitinho diferente daquele que tinha na Europa, eles registravam, tá? Vamos ver mais sobre isso. Bom, os primeiros documentos são de caráter informativo e se referem a aspectos físicos, étnicos e culturais dos nativos e às atividades colonizadoras. É muito interessante nós refletirmos algo aqui neste ponto. Quando estes homens, essas pessoas escreviam, relatavam aquilo que eles estavam vendo, não necessariamente eles faziam aquilo com o intuito, com o objetivo de produzir literatura. Estes textos tornam-se literatura muito depois do período que eles foram escritos. Naquele momento, eles eram simplesmente cartas, eles eram simplesmente registros daquilo que eles viam, tá? E aí eles registravam muito as questões referentes aos aspectos físicos daquele lugar. Quando eles chegam, então, que se deparam com uma paisagem exuberante, com aves que eles nunca tinham visto, com pessoas que eles nunca tinham visto, eles vão registrar aquilo ali. Questões étnicas e culturais dos povos, das pessoas que já viviam naquele lugar. Então, tudo isso era registrado por estes homens que chegavam a essas terras novas, terras novas para eles. Tudo bem? Continuando. O conjunto desses relatos recebe o nome de literatura de informação, ou literatura dos cronistas e viajantes. Olha que interessante este outro nome que nós temos aqui, literatura de cronistas e viajantes. Porque, como eu disse, eram os textos produzidos pelos viajantes. Produzido por aquelas pessoas que saíam de seus países
e vinham para o nosso país. E aí eles registravam tudo aquilo ali que eles estavam vendo de novo. Tranquilo? Vamos lá. Os textos da literatura da informação eram escritos em prosa e tinham suma importância para os reinos, como o de Portugal e o da Espanha, pois era por meio desses relatos que os reis acompanhavam as descobertas dos navegantes. Nós veremos nas próximas aulas, quando a gente entra na obra produzida por Pero Vaz de Caminha, que ela tem um nome muito interessante, e este nome faz menção justamente ao rei de Portugal. Por quê? O objetivo dele e de muitos outros viajantes que chegaram ao nosso país, o objetivo deles de registrarem tudo aquilo que eles estavam vendo era para informar aos seus reis, e Portugal e Espanha eram um dos maiores reinos que havia na época, informar eles como que era este lugar. Lá tem riquezas que vale a pena explorar? Estava registrado. Lá tem povos que a gente pode, por exemplo, fazer algum tipo de comércio com eles, ou até escravizar essas pessoas? Era tudo registrado. Tudo isso passava pelo registro. Beleza? Continuando. Em síntese, então, a literatura de informação corresponde aos textos de viagens escritos em prosa e recebem esse nome, pois são textos de caráter informativo, os quais eram escritos com o intuito de informar sobre as novas terras descobertas. É interessante, então, nós destacarmos que eram textos escritos em prosa, porque não havia na época, para este tipo de literatura, a escrita em versos. O que significa isso? As pessoas que escreviam não escreviam poemas, por exemplo, que é aquele texto estruturado em verso. Elas escreviam em prosa, que é aquele texto que vai de uma margem à outra da folha. Beleza? Continuando. E aí, outro ponto importante é destacar que ele tinha um caráter informativo. Então, se você seguiu o óbvio, e na hora que eu te pedi para refletir sobre o que você acha que a literatura de informação tratava, você falou de informar, tá certo, é isso mesmo. O objetivo da literatura de informação era informar principalmente os reis e as autoridades dos outros países sobre como era a terra recém-descoberta, recém-achada. Tudo bem? Bom, as expedições que ocorriam na época das grandes navegações sempre eram acompanhadas por um escrivão, função responsável por relatar os acontecimentos. Como eu disse, o escrivão ele era responsável por relatar os acontecimentos, não era só quando ele chegava no destino, não. Ele relatava os acontecimentos desde quando eles saíam da terra que eles estavam, no caso de Portugal. Tudo era registrado. Por exemplo, nós sabemos que saíram 13 navios de lá, que um se perdeu e que 12 chegaram aqui, por causa dos relatos do escrivão, que acompanhava Pedro Álvares Cabral nessa expedição. Já disse o nome dele, Pero Vaz de Caminha. Este era o nome do escrivão que escreveu a carta enviada ao rei de Portugal, que retratava tudo o que ele tinha visto até então aqui no Brasil, tá bom? E aí, gente, a literatura de informação ou as crônicas dos viajantes eram textos compostos por muitas descrições e adjetivos. Percebam, então, esses textos, eles tinham que descrever aquilo que era visto pelas pessoas. Portanto, ele tinha muitas descrições e muitos adjetivos. Se era bom, se era bonito, se era feio, se era calmo.
Tudo isso era descrito dentro dessas cartas, tá? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho para que vocês percebam a presença dessas descrições e desses adjetivos, tá bom? Portanto, os textos dessa época, além de apresentarem o tipo textual narrativo, também tinham a presença do tipo textual descritivo. Eles narravam, eles estavam narrando uma história verídica, uma história que eles estavam passando por ela, e além de ser uma história verídica, uma história narrada, era uma história que tinha muitas descrições. Tudo bem? Vamos continuar então. Olha aqui, este aqui é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha que nós vamos ler, tá bom? Todos andam rapados, até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Aqui, Pero Vaz de Caminha, ele está descrevendo, ele está fazendo uma descrição étnica e cultural. Ele está descrevendo como eram as pessoas, as características das pessoas que quando eles chegaram nessas terras já haviam aqui, no caso, os indígenas. Então, olha, ele fala que todos eram rapados, que eles tinham nas testas, né, de fonte a fonte, ou seja, de um lado ao outro, a testa inteira, eles tinham algo que parecia uma fita preta de largura de 2 dedos, mas que na verdade eram feitos com tintas de tintura preta. Aqui é só um trechinho, porque a carta é bem maior do que isso, mas para que vocês percebam que a carta inteira, ela é composta disso. Ela é composta de descrições com a presença marcante dos adjetivos, tá bom? Continuando. Nos textos da literatura dos cronistas e viajantes, as informações mais importantes eram as que descreviam o lugar e os povos encontrados, além do caminho percorrido, e se havia alguma riqueza para ser explorada naquele lugar. Era o objetivo principal, porque eles queriam saber se aquele lugar valia a pena o investimento ou não, tá? E aí eu trouxe alguns dos principais autores que fazem parte da escrita da literatura de informação, beleza? O primeiro é ele, Pero Vaz de Caminha, escritor português que se dedicou a ser escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Foi ele que redigiu a carta enviada para Dom Manuel, contando sobre o achamento do Brasil, que é a carta mais famosa que nós temos em relação ao achamento do nosso país. E aí nós vamos ver com mais detalhes numa próxima aula, tá bom? Pero de Magalhães Gândavo, historiador e cronista vindo de Portugal para poder relatar mais da história da terra que estava sendo descoberta. Então, olha, aqui, olha, o Pero de Magalhães, ele vem, mas aí ele já vem sabendo que existe este lugar. E aí ele vai retratar alguns detalhes que o Pero Vaz de Caminha não tinha falado, que ele não tinha tratado, tá? Manuel da Nóbrega era chefe da missão dos jesuítas que vieram para a América. Os jesuítas têm muita importância porque eles são os elementos principais da literatura de formação, que nós veremos depois. E Hans Standey, esse homem foi um aventureiro mercenário que veio da Alemanha para o Brasil 2 vezes e aqui viveu histórias de combate e escravidão. Então, não é só os portugueses que vieram e registraram, não. Pessoas do mundo inteiro daquela época já vinham para cá e já registravam o que eles viam. Beleza? E, por fim, Fernão Cardim, que era um jesuíta vindo de Portugal em 1583.
Bom, na aula de hoje nós identificamos as partes do período inicial de formação da literatura brasileira e reconhecemos características da literatura de informação, assim como seus principais autores. Essas aqui são as referências que eu utilizei para esta aula. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.